livro de Jonas, capítulo número 3, versículo número 5. Somente a parte A desse versículo e nós assentamos em nome de Jesus. Vamos encontrar aqui, glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Acompanhe no telão conforme a sua tradição, e assim está escrito na minha. Os ninivitas creram em Deus. Amém, igreja? Amém. Mais uma vez, grave bem isso aqui. Os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. Creram em Deus. Mais forte, creram em Deus. Toma seu assento, por gentileza. Em nome de Jesus. Estamos diante de um texto muito conhecido da amada igreja. Por diversas vezes, inúmeras vezes, nós ouvimos, vemos pregadores, itinerantes, pastores pregar em cima desse texto. Um texto esse que eu confesso que eu ainda fiquei meio retraído em pregá-lo, por conta da sua muitas vezes pregados na casa do Senhor Jesus. Ainda na segunda, Miriam me mandou mensagem ofertando um convite. De imediato eu me deparei com esse texto. Ainda dentro do carro eu ouvi a mensagem, e ainda dentro do carro o Senhor me fez lembrar desse texto. No decorrer da semana, dia após dia, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu estava relutante com esse texto. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos a mania de querer ajudar a Deus. Queremos escolher textos, queremos escolher mensagens, queremos ensinar e talvez ajudar o Espírito Santo naquilo que Ele quer tratar com a amada igreja do Senhor. Ainda nessa tarde eu estava meditando, aonde o Senhor me confrontou, e eu pude estar com meu coração mais tranquilo em ministrar essa palavra. Veja bem, é uma palavra muito já pregada, que fala a respeito de um tema muito atual. Tema esse a qual temos vivido nos dias atuais. O profeta Jonas é um homem chamado, vocacionado, separado para estar levando a palavra até a cidade de Nínive. Veja bem, o texto que ora nós lemos, o capítulo número 3, versículo número 5, o versículo onde meditamos, diz assim: os ninivitas creram em Deus. De antemão, é bom a gente retroceder um pouquinho para entender um pouco dessa mensagem. Livro do profeta Jonas, no seu capítulo número 1 e versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba que existe um ponto de partida e existe também um ponto de chegada. Deus, na sua infinita bondade, chama um homem por nome Jonas. Ali entrega uma mensagem, ali entrega uma responsabilidade para aquele homem. Só que é importante, antes mesmo de nós querermos bater nesse homem, é importante entendermos o texto e o contexto a qual essa mensagem é nos mostrada. Perceba que muitas das vezes nós queremos bater sem saber o que aconteceu, queremos oprimir sem saber a realidade do que está acontecendo. E é importante, antes de aqui, de antemão, já falar do profeta, falar do cenário. Primeiro, Jonas, ele é orientado a sair da sua zona de conforto para poder levar a palavra do Senhor até a cidade de Nínive. Já de imediato, Jonas, ele retém. Jonas, ele não aceita a orientação do próprio Deus para com a vida dele. Jonas, ele se dispõe, pastor, mas para fugir do chamado do Senhor. Jonas se dispõe, Israel, para abrir mão daquilo que Deus lhe confiou.
Só que esse cenário me chama muito a atenção, porque Jonas é levado, é instruído até a cidade de Nínive, e entendendo a cultura dessa cidade, nós vamos entender que Jonas talvez não estava 100% errado, entendendo que Nínive era uma cidade totalmente violenta. Jonas sabia que talvez se ele entrasse naquela barca qual Deus lhe havia mandado, Deus fala com Jonas: Jonas, se dispõe e vai para a cidade onde eu te falei. Só que Jonas, ele se dispõe a fugir do chamado do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jonas entende que aonde ele ser mandado em Israel, ele corria risco de vida. Nínive era uma cidade muito maldosa. Nínive era uma cidade a qual matava os profetas. E se formos olhar e entender aonde Jonas tinha que ir, era algo e algum lugar também perigoso. Olhe para cá, redobre a sua atenção. Nínive era uma cidade aonde tinha ali muros que protegia elas, pastor, com 30 metros de altura. Era uma cidade preparada talvez para a guerra, para confrontos. Nínive era uma cidade a qual a maldade já tinha tomado conta dela. Só que Jonas é enviado e orientado a ir para aquela cidade. E Jonas, por sua vez, ele tem uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Levar a palavra do Senhor Jesus. E a própria Bíblia vai dizer que Jonas se dispõe a fugir do chamado do Senhor Jesus. E cá para nós entendemos, Nínive, através de estudo, através da Bíblia, a gente vai entender que Nínive era uma cidade que matava as pessoas. Por sua vez, uma das formas que elas utilizavam para matar as pessoas era por decapitação. O que seria decapitação? Cortar o pescoço. Uma outra forma, Mateus, que Nínive e os seus homens utilizavam para matar as pessoas era mutilação. O que seria mutilação? Cortava em pedaços. Cá para nós, quem de nós não estaria com medo de ir até uma cidade como essa? Olhando para a nossa realidade, quem de nós de Israel não estaria em confronto próprio pessoal? Quem de nós não estaria e não entraria em uma situação aonde, poxa, o que eu vou fazer lá? Aonde que eu vou me colocar? Aonde eu vou colocar o meu pezinho? Para poder fazer o quê? Para poder me encontrar com a morte? Era essa situação e o cenário que Jonas se encontrava. Tinha a palavra, tinha um chamado, tinha uma responsabilidade, mas um medo que tomava conta do teu coração, e completamente normal. Cá para nós, quem de nós não temos medo? Quem de nós não temos receio quando recebemos um convite, quando recebemos uma oportunidade, quando recebemos uma direção? Quem de nós? Mas espera aí, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Aonde nós iremos? Jonas, ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha ciência. Por quê? Até porque a cidade aonde ele iria era uma cidade que era inimiga de Israel. A Síria era uma das capitais maior. A Nínive era uma cidade que era a capital da Síria. Era uma cidade aonde era uma das cidades poderosas. É onde recebia as pessoas do Oriente que iam para o Ocidente. Era uma cidade aonde talvez Jonas, se fosse, talvez Jonas nem voltaria vivo de lá. E aqui eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos o quê? Somente apontar o dedo para Jonas. Por quê? Porque Jonas não queria ir. O profeta fujão, o profeta que abdicou de fazer, o profeta que não queria ir, o profeta que não recebeu a vontade do Senhor, o profeta isso, o profeta aquilo. Mas Jonas tinha seus motivos. E motivos plausíveis. Por quê? Porque ele estava indo em direção a um lugar que ele colocaria a sua vida em risco. Mas assim diz a palavra do Senhor Jesus, que Jonas, ele ali, naquele momento, ele reteve ali aquela chamada e não obedeceu à vocação de Deus. Jonas, por sua vez, ele se dispõe mais para fugir da presença do Senhor Jesus. E isso talvez é muito comum. Quando de nós fugimos da responsabilidade que Deus coloca sobre nossa vida?
quando de nós fugimos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, assim como foi com Jonas, também acontece muitas vezes com a gente, e não é por circunstâncias que esse homem inventou. Esse homem poderia morrer ao ir até aquela cidade, e a gente por muito pouco abre mão do nosso chamado. A gente por muito pouco abre mão de uma oportunidade, abre mão de estar na presença, abre mão de adorar, abre mão de fazer, de exercer, de estar aqui na presença do Senhor Jesus. Colocamos em xeque aquilo que Deus confiou em nós. Só que Deus, em sua soberania, em sua bondade, em sua infinita misericórdia, dá o seu jeito de ali levar Jonas até o lugar onde ele queria que Jonas estava. Presta atenção, olhe para cá. Jonas, ele se dispôs, mas a fugir da presença do Senhor. Jonas compra uma passagem, pega o navio, desce para o fundo do navio, e ali ele foge da presença do Senhor Jesus. Você conhece de Bíblia mais do que eu. A Bíblia diz que Jonas entra naquele barco, aquele barco segue viagem, vem uma forte tempestade, e aquela tempestade toma aquele barco, balança para cá, balança para lá, balança para cá, balança para cá, e aqueles homens ficaram em desespero, e aqueles homens começaram a conversar. Por que dessa tempestade? Mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? E aqueles homens lançam sorte. Aqueles homens lançam sorte, aquela sorte cai em Jonas. No meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio daqueles ventos, Jonas está no fundo do navio, dormindo. E aqueles homens trazem Jonas para perto e lançam sorte, a sorte cai em Jonas. E ali eles perguntam: o que está acontecendo? O que está pegando? Por que esse vento? Por que essa tempestade? E Jonas, ele fala: é por conta da minha vida. Isso é o Senhor, o Deus dos deuses, que está cobrando algo que Ele colocou sobre a minha vida. E aí continua a história. Jonas é lançado ali naquele mar. Deus manda uma baleia, traga Jonas, e Jonas é vomitado aonde? Nínive. É Deus falando conosco dessa forma. Independente do seu querer e da tua vontade, aonde tem que acontecer o propósito, Ele vai te enviar, Ele vai te colocar, Ele vai pegar nas tuas mãos, queira você ou não, Deus vai te levar no lugar do propósito acontecer. E aqui eu quero entrar nesse texto que me chama muita atenção, no versículo de número 2. Olhe para cá. Jonas faz uma oração no ventre daquele peixe. Naquele momento de angústia, pastor, ali naquele breu, naquela escuridão, talvez pensava Jonas que já estivesse no inferno, mas ele estava no ventre daquela baleia. E Jonas faz uma oração de clamor ao Senhor Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Independente do momento que você esteja vivendo, talvez esteja vivendo o pior momento da tua vida, mas uma oração pode mudar tudo. Uma oração pode mudar tudo. E através dessa oração que Jonas, ele é ali vomitado na cidade aonde Deus havia vocacionado. Olhe para cá e redobre a tua atenção. Primeiro, chamado. Segundo, vocação. Terceiro, direcionamento. Jonas é levado para uma cidade para onde ele não queria ir. Jonas, ele não queria ir para Nínive. Ele vai em contramão da vontade do Senhor. E olhe para cá, Jonas, através de uma oração, Deus coloca ele. E aqui eu quero entrar. Número 3, Jonas prega em Nínive. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho e pregava. Jonas precisou passar pelo vale da sombra da morte. Jonas precisou entrar no ventre de uma baleia para que o chamado e o propósito viesse a acontecer na vida dele. E isso me chama muita atenção. Por quê? Porque Jonas foi através do segundo chamado. Versículo número 3. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas: dispões, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante de Deus naqueles tempos.
importante para Deus. Só que isso parece que é um tapa na cara da sociedade. Por quê? Porque a misericórdia e a graça chegou num lugar onde talvez a própria sociedade achava que não merecia. Jonas, ele tinha palavra, Jonas, ele tinha vocação, direção, e era separado. Só que na sua, talvez, no seu medo, na sua talvez arrogância, prepotência, pelo cenário, por achar, pastor, que aqueles homens não mereciam a graça e a misericórdia, o que ele fez? Fugiu da presença do Senhor Jesus. E a Bíblia ainda é mais clara nos afirmar: Jonas, ele foge porque ele sabia que se ele pegasse, pastor, que se ele pegasse, aquelas pessoas voltariam para o Senhor. Se ele falasse do amor de Deus, aquelas pessoas se voltariam, se arrependeriam e se converteriam ao Senhor Jesus. Mas como, Israel? Como que quem mutila alguém? Como que alguém que decapita alguém? Como que alguém que mata as pessoas é merecedor de graça e misericórdia? Já parou para pensar quanto que às vezes nós tomamos esse lugar de juiz no meio da sociedade? Aquele lá não merece não. Aquele lá entrou porque quis, está ali porque quis e vai morrer ali também. Juiz. Meu primo, ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu as drogas. Vai morrer lá. Minha prima escolheu a prostituição. Ela quis essa vida. Se de uma hora para outra se adquirir de uma doença, o problema é dela. É ela para lá. E nossa ignorância de nos auto-empoderarmos como juízes da sociedade. Quem merece e quem não merece. Quem merece e quem não merece. Jonas e Israel talvez estava nessa situação. Mas aí eu olho para esse cenário, pastor. Porque Jonas, ele talvez, humanamente falando, ninguém gosta de ver as pessoas sofrerem, a morte, a destruição, o jeito que aquela cidade levava a vida. Talvez, humanamente falando, talvez Jonas estava na sua razão. Mas aí entra algo que não convém a nós. Uma palavrinha pequenininha chamado graça e misericórdia. Cá para nós, não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. Levanta a mão pelo amor de Deus. Quem merece? Talvez você não entendeu. Vou falar de novo. Levanta a mão aqui quem merece. Nós não fomos colocados como juízes, aonde determinamos quem merece ou quem não merece. Cabe a nós estarmos no centro da vontade de Deus para pregar as boas palavras e o bom evangelho de Cristo. Jonas
por sua vez, entendeu, e o versículo número 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante de Deus. Não sou eu que estou inventando isso aqui, pastor. Isso aqui não é história da carochinha, é a Bíblia que está dizendo. Aqueles que matavam, aqueles que machucavam, aqueles que mutilavam, aqueles que decapitavam, era importante diante de Deus. Contraditório, né? Contraditório. Mas aí Jonas, ele entendeu e Jonas a percorrer a cidade, o caminho, e pregava. Ele dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Versículo número 5. Tinha alguém que pregava. Versículo número 5. Os ninivitas creram em Deus. Glória a Deus. Precisou de alguém, pastor, para poder pregar. Precisou de alguém para poder falar. Precisou de alguém para poder orientar. Para quê? Para que aquelas pessoas viessem a crer, confiar e se arrepender daquilo que eles fizeram. Diz a palavra do Senhor Jesus. Olhem para cá, versículo de número 9. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua fé, de sorte que não pereçamos. Versículo número 10. Olha para cá. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito de fazer. Você já viu Deus mudar decreto? Não é algo comum. Não é algo comum. Não é algo comum. Mas através da pregação, da conversão e do arrependimento, aleluia, e do arrependimento, olha o que aconteceu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que não faria. A oração ainda muda decreto de Deus na sua vida. A oração ainda muda decreto de Deus na sua vida. Isso é muito comum, e esse é um texto muito atual. Ainda na terça-feira, às 3 horas da manhã, inicia-se a grande operação no estado do Rio de Janeiro. A 150 quilômetros daqui, de onde nós estamos, a 1h30, 2 horas, a 2 horas de carro, pastor, de onde nós estamos. Vamos lá? 121 mortos. 121 mortos. Suspeitos 117. Policiais 4. 10 menores de idade. 10 menores de idade. 91 fuzis apreendidos. 26 pistolas. Um revólver e 1 tonelada de droga apreendida. Olha para as redes sociais, me perdoa o termo, mas cada vez que passa, cada dia que passa, eu tenho mais nojo das redes sociais. Por quê? Porque elas querem inflamar uma verdade invertida que a Bíblia diz.
pastor, cristão, dizendo bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto porque não é seu filho, porque não é um parente seu. Mas se aquela cidade chamada Nínive, com tudo de ruim que eles faziam, Deus amava, pastor. Quem dirá, dentre esses 117 suspeitos mortos brutalmente, eu não estou querendo trazer quem estava certo e quem estava errado. Eu estou falando de Bíblia. Deus seja louvado. 117 suspeitos mortos em vielas, matas, decapitados, vídeos mais vídeos tomando conta da internet. E não tem como, gente, a gente abrir mão dessa responsabilidade que também é nossa. Já foi falado aqui neste dia, a população, ela está perecendo. O governo não tem poder de mudar a vida das pessoas. Aleluia. A FEBEM não tem poder de mudar a vida dos jovens. E só para recapitular, dentro desses 117 jovens, pastor, hoje eu estava vendo e passei um por um. 90% entre 18 e 35 anos. E nós, achando que não temos responsabilidade. Me perdoa, talvez não seja isso que você veio para ouvir essa noite, mas é isso que o céu está dizendo. Vamos parar de terceirizar a responsabilidade e colocar a culpa na igreja como um todo. Cada um sabe de si. O que você tem feito? O que você tem alimentado na sociedade? O que você tem pregado? O que você tem vivido? Será que você tem feito conforme Jonas fez, abrindo mão da sua responsabilidade? Eu fico indignado por saber que dentre esse grande número de jovens mortos numa operação, pastor, não tenham recebido uma pulseira como essa. Será? A gente não costuma trabalhar muito com será, com si, mas dentro desses jovens, pastor, a pulseira é o horário separado, ungido, direção de Deus. Será que se essa pulseira tivesse alcançado o braço de um deles, será que não aconteceria o mesmo que aconteceu em Jonas, capítulo número 4, número 3, versículo número 10? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu daquilo que ele tinha em Paris. Será que se uma pulseira como essa tivesse chegado na mão de uns deles, talvez Deus não tinha mudado o decreto, e ao invés de estarmos sepultando, não estaria aqui na frente, de mãos levantadas, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. É hora de arregaçarmos as nossas mangas e assumir a nossa responsabilidade. É hora de tirarmos a pregação do coração e colocar na ponta da nossa língua, levar o Evangelho de Cristo, pregar as boas novas de Cristo e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva. Vamos parar com esse negócio de abundar e abraçar. E abraçar. Antes de julgarmos,
da forma que foi feita durante essa semana, aonde nós vimos pessoas de todas as religiões, crentes, católicos, aonde choraram, pastor, a morte de 4 heróis. 4 heróis policiais. Meu Deus! Mas é aquele versículo que diz assim: porque dei o meu filho. Será mesmo? Será mesmo que Deus se alegrou da forma que muita gente vem para as redes sociais, para status, Instagram, Facebook, dizer que a polícia fez um bom trabalho, que fez isso, que fez aquilo? Não estou, presta atenção, eu não estou aqui magnificando a atitude da polícia ou de bandido. Eu estou falando de almas. De almas. De almas. De almas. Quantos jovens não pensam, pastor? 28.500. Isso só na cidade de Valência. Não crente. Se você não se posicionar, se eu não me posicionar, se nós como igreja não se posicionar diante da sociedade como uma voz profética, a prefeitura não tem antídoto, os órgãos públicos não têm antídoto, a FEBEM não tem antídoto, Jesus, os médicos não têm os antídotos, mas a igreja do Senhor, essa sim tem um antídoto. E qual é o nome desse antídoto? Palavra, 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 palavra. A palavra súbia. Que Deus possa ter misericórdia de nós, minhas pastoras. Reacender a chama aqui dentro e enxergar o valor que se tem uma alma. Eu falo isso aqui em certo. Se a igreja não for, guarde bem isso aqui. Se a igreja não for, o rabecão ele vai. Se a igreja não subir, o pobre ele sobe. E isso a gente fala do Rio, há 1h30 aqui, e coisas estão acontecendo dentro da nossa cidade e nós estamos desapercebidos. Meu Deus! Se você que conhece, que sabe, que já tem conhecimento, que tem conhecimento pleno, que só Jesus salva, não for, a polícia militar ela vai. E o derramamento do sangue continuará acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para nos posicionarmos dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso bairro, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Abre as tuas mãos assim. Abre as tuas mãos, abre as tuas mãos. Isso aqui é algo profético, abre as tuas mãos. Deus vai colocar uma porção a mais de antídoto nas tuas mãos.